Olá, olá para você que está nos assistindo, viu aqui nesses humildes rapazes a oportunidade de conhecer um podcast que está sendo lançado para falar com você que está procurando imóvel, que está querendo entender como é que funciona a compra de imóveis e está cansado talvez de alguns canais e algumas vias que não está explicando muito bem o que você precisa. E a gente está vindo agora lançando hoje aí o InvestMob, The Podcast, para poder passar todo o conhecimento que esses rapazes têm para você sobre o mercado imobiliário e principalmente por que comprar em Santa Catarina. Meu nome é Lucas Romano, sou corretor de imóveis aqui na região já há algum tempo e tenho descoberto aí oportunidades incríveis com os clientes que a gente tem atendido. Hoje eu estou com meu amigo Leonel Pacheco para bater um papo nesse projeto piloto que a gente está lançando e a gente está muito feliz em ter vocês aqui acompanhando a gente. E nos acompanhe nos próximos episódios, acompanhe o nosso canal, esteja conosco nas suas dúvidas e consultas, porque a ideia é poder te atender e passar o máximo de informação que nós temos para você conseguir fazer aquela tua aquisição perfeita do imóvel na praia, do imóvel perfeito, daquele investimento que você quer fazer. Então aqui vai ser o espaço, o ambiente para você conseguir aprender talvez o que está faltando e principalmente ter conhecimento para não ser passado para trás, que é um grande problema na nossa região. Eu vou pedir para o Leonel se apresentar rapidamente, corretor de longa data, amigo aí já de algum tempo, e vai estar com a gente aí presente no dia a dia, no podcast aí, nos nossos próximos episódios. Fala aí, Leonel. Obrigado por todos aí. Estamos aí iniciando o nosso primeiro podcast. Então, eu sou Leonel Pacheco, corretor já há 7 anos. E antes disso já venho de programas de financeiro, bancos. Então, a gente conhece bem essa parte de bancos e financiamento e liberação de crédito para clientes. Então, essa era uma ideia também que a gente vai trazer para cá, para os clientes tirarem todas as dúvidas, né? E fica mais fácil para a aquisição do seu imóvel, fica mais fácil para compra, para patrimônio, para locação. Então vai ficar bem mais prático a gente passar essas informações. Claro, e uma coisa que a gente estava conversando, Léo, a gente, na ideia de fazer o podcast, ficou aquela coisa, mas por quê? Para que fazer isso? Será que compensa? E nessa jornada que a gente vem tendo aí, né, principalmente os últimos 4, 5 anos que a gente vem com mais proximidade, né? Sim. A gente viu o quanto de gente que a gente atendeu, o tanto de cliente que a gente vem conversando e o quanto de informação que falta e às vezes o quanto vem de pessoas que ou estão procurando fazer uma compra ou fizeram uma compra e não tiveram assim todo o suporte, todo o entendimento. Às vezes até conseguiram fazer uma boa compra, mas não entenderam nada que aconteceu, porque às vezes o comprador de imóvel ele é muito empurrado na venda, sim, né? Sim. Então tem muito profissional que infelizmente nós temos aí. Cara, dá para fazer uma lista. A gente ainda pode agradecer que na região aqui de Santa Catarina a gente tem profissionais que são muito bons, mas em contrapartida o volume de profissionais que não são tão eficientes para o comprador ser muito grande. E aí a gente batendo um papo resolveu, vamos falar um pouquinho das coisas que a gente vê, que a gente passa, sim, e explicar. Então a ideia vai continuar sendo de ponta a ponta, né? A gente sim, ter essa conversa, explicar como é que funciona. Gente, tem muita informação. Imóvel é uma caixinha de Pandora com muitas oportunidades, muitas opções, muito jeito de adquirir, mas também tem um monte de buraco, um monte de percalço, um monte sim, de sinal vermelho, né? Um pouquinho do porquê e para que hoje a gente está aqui, né? O Leonel conhece um pouquinho dessa história. Há 10, 11 anos atrás eu tomei um golpe estelionatário, comprei um terreno sem fazer todas as verificações, sem verificar documentos, sem saber que o profissional, brincadeira, 10 anos depois perde patrimônio, se incomoda com prejuízo, todo aquele degladeio judicial para conseguir parte as coisas. Judicial, tudo. Exatamente. Isso. Fora as despesas, né? Porque a gente perde dinheiro nessa brincadeira. Sim, sim. E com isso a gente falou, não dá para continuar deixando assim. Então esse podcast, seja bem-vindo a esse ambiente para você que tem medo de comprar. E a gente vai tentar te assessorar nesse bate-papo, né? E Leonel, uma coisa que a gente pensou muito sobre o que falar no primeiro dia, né? Sim. E a gente, muito conteúdo, a gente está aí programado e convidando toda a nossa audiência que vier para estar os próximos meses com a gente, porque a gente já está aí com 4, 5 meses planejado. Sim, sim. Isso é importante hoje, e né? A gente, exatamente, a gente está com uma programação interessante para vocês, mas o primeiro dia a gente falou assim, o que a gente vai conversar? Né? Então falar um pouquinho, a gente chegou à conclusão de vamos falar um pouquinho do litoral, né? O nosso litoral é maravilhoso, né? Nosso litoral é uma caixinha de surpresa, né?
Tem uma caixinha de muito, surpresa. E a gente gosta muito do litoral norte, viu, gente? A gente fala, gosta muito do litoral norte, a parte de cima, né? Acho que toda Santa Catarina, né? São as praias mais belas, eu acho que do Brasil, sem demérito com qualquer outra parte do nosso litoral brasileiro. Mas a gente é bairrista, viu? E a gente fala do nosso litoral, e a gente estava falando muito do litoral norte, né? Então nós temos aí Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes. Vamos até lá, Barra Velha, Balneário do Sul, Penha, Balneário Pissarras, né? Aliás, eu tô em Balneário Pissarras, Barra Velha. Barra Velha, né? Se destacando no mercado Barra hoje Velha bastante. Se destacando no mercado, né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. E aí, o Leonel é um cara entendidíssimo sobre essas regiões, né? Sempre aprendendo um bocadinho aí com os insights né? dele. Tem que sair um pouco, né? Sair um pouco da caixa, né? A gente tem que vender alguma coisa diferente para o cliente e trazer novidade sempre, né? Se você fizer o mesmo, todo mundo faz. Exatamente. Você tem que fazer algo diferente. Exatamente. E uma coisa que eu queria começar perguntando, Leonel, contigo quando a gente fala de litoral, assim, hoje, né? O que tem acontecido, principalmente nesse nosso litoral? Porque quando a gente fala de vender imóvel no litoral, o pessoal fica com aquele receio assim, não sei se vou comprar na praia, por que eu vou comprar na praia? Por que às vezes alguém lá de São Paulo, lá do Goiás, lá do Mato Grosso, principalmente do Paraná, o pessoal do Paraná viu como vocês gostam aqui desse litoral, mas a gente entender um pouquinho o porquê disso e usar como exemplo talvez Porto Belo e Itapema, que a gente tem conversado, que tu tem estado bastante ali com o pessoal. O que está acontecendo nessas localidades? Na verdade é o seguinte, Itapema e Porto Belo umas praias e uma localização fora do normal. O que está acontecendo lá hoje é inexplicável, não tem explicação. Não tem estatística de governo, estatística de banco, estatística de nada hoje. É fora da casa. Então você lança uns prédios com boas construtoras, com bons projetos, boas arquiteturas, e os empreendimentos se destacam no mercado. Então o que acontece? A valorização é incrível. E o que eu falo hoje para os clientes, que eles pretendem comprar um imóvel na sua cidade. Mas, Leonel, eu não tenho ainda um imóvel meu aqui onde eu moro, eu estou pagando aluguel. Eu falei, por que eu vou comprar na praia? Pela valorização. A valorização hoje na praia é muito maior do que na cidade. Sim. E o que ele pode fazer hoje? Iniciar uma compra na cidade, né, ou imóveis menores, ou parte do imóvel, para depois em si vir para a cidade, receber um dinheiro de lá, vir para a cidade e começar a ter o seu imóvel na cidade. Fica mais prático, um degrau. É a mesma coisa que no passado a gente usava um carro para moeda de troca. Sim. Para dar entrada no apartamento. Mas a grande diferença é que no passado a gente conseguia trocar um carro por uns 3 terrenos, né? Aí lembrar disso, né? A gente tem familiares aí que trocaram lá o carro por 3 terrenos, a bicicleta, 2 galinhas e um porco, e comprou 2, 3 terrenos. Mas tem essa diferença. Mas eu acredito também, talvez se eu tiver errado você me corrija, é que essas cidades, elas, apesar de ser algo estrondoso, como você falou, assim, não tem muito o que explicar, mas tem os pré-acontecimentos, né? Sim, porque sim. tem muita coisa que agregou nessas cidades, né? O Porto Belo hoje, que eu acho engraçado, não acho engraçado, mas eu digo assim, Porto Belo que me encanta é que, por exemplo, a vinda de alguns empreendimentos alavancaram. Sim. E eu acho que é um efeito, acaba sendo um efeito de régua, né? Uma coisa vem, a outra cresce junto, né? Sim. Porque, por exemplo, Porto Belo que tem o Hard Rock Café, Isso. que ganhou, tem uma visibilidade muito grande. Faz parte também dessa valorização, né? Sim, porque os grandes lançamentos vêm para esse local, né? E hoje as grandes construtoras também estão desenvolvendo projetos bem interessantes nessa região. A gente tem conversado muito sobre algumas construtoras e um dos intuitos que a gente vai ter aqui, né, é conversar talvez sobre algumas construtoras e para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, nós não estamos falando que às vezes o podcast vai ser tendencioso a falar só de alguns parceiros que realmente nós temos buscado, que são construtoras que nós já temos confiança, já temos relacionamento, mas olhar para o mercado e apresentar também às vezes quem está. Então tem algumas construtoras que a gente vê que são muito consolidadas nesse mercado, são muito consolidadas em Porto Belo, Itapema, Pissarras, Penha, que são construtoras que têm bons produtos e elas alavancam muito esses municípios, né? Elas alavancam muito a localidade, né? Eu que estou experimentando morar em Balneário Pissarras aí já há uns 10 anos, estou ali entre Pissarras, Barra Velha e Penha já na última década, como mudou
como mudou fisicamente a cidade. Como era, né? Como era e como ela está. Porto Belo passou por isso também. Quem Sim. conhece essa região de Porto Belo, Balneário Camboriú aqui, há 20 anos, 30 anos, pode dizer melhor que a gente isso. A gente vai ter algumas pessoas falando sobre isso aqui com a gente em próximos episódios. Então, assim, é estrondoso essa alavancagem, né? E um detalhe que tu comentou, Leonel, a gente tem um pessoal que vai fazer investimento, quer comprar na sua localidade, mas pode investir, né? Eu acho que o grande boom, se eu não estiver muito enganado do que a gente conversa com algumas pessoas, é que imóvel na planta, hoje nós estamos tocando nesse assunto por alto planta, mas nessas localidades também tem imóveis prontos, é sempre um bom investimento. É Sim. sempre um bom investimento, né? A gente não está numa fase, uma época, às vezes, tão estável economicamente, falando, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e falar que nós estamos em uma boa fase. Mas se a gente pega historicamente os grandes players de mercado financeiro ou de investimento, é nesse momento ruim que acaba acontecendo uns bons negócios. Os bons negócios. Né? E você tem que investir. Tem você tem que que fazer investir. alguma coisa. Exato. Eu não consigo investir sozinho. Então reúne 2, 3 amigos e compra junto. Essa é a ideia. Bem lembrado, bem lembrado. E nesse tópico que você falou é bem interessante, porque você já tem trabalhado com isso, né? Você já tem conversado sobre esse planejamento de investimento emparcerado, né? Eu já faço isso. Na verdade, eu iniciei isso, né? Eu comprei hoje, né, o meu primeiro imóvel. Não o meu primeiro imóvel, mas eu dei inicial isso junto com meus filhos. Eu comprei isso com eles. Então, essa porcentagem, essa fração, para ficar interessante e ficar fácil para todo mundo investir. E junto a isso, eu estou abrindo ao público hoje. Legal. Então fica muito fácil você hoje, com parcelas aí de mais ou menos R$ 1.500 por mês, comprar uma parte de um apartamento e para ganhar aí seus 100, 150 mil lá na frente. Certo, e esse aí é num viés de negociação, né? Você está falando de apartamento na planta, de movimento, compra na planta. De movimentação, para fazer capital de giro, para fazer, pegar esse valor de 100, 150 mil que você vai pegar daqui a 3 anos e você comprar um imóvel para você mesmo, dar entrada no imóvel, que fica mais fácil. Legal, né? Legal. Porque hoje, qualquer imóvel hoje é 80, 100 mil de entrada. E não é qualquer pessoa que tem esse valor para entrada. Certo. Então fica um pouco mais delicado. A gente vai, como eu comentei, em cada episódio a gente vai falar, mas, por exemplo, para você comprar um imóvel na planta, você tem que dar um percentual de entrada, né? Tem muita construtora que faz a negociação direta com ela. Sim. Né? Então não é só financiamento. Gente, vamos começar a entender. Primeira aprendizagem para a gente já ter hoje no primeiro episódio. Existem várias formas para você fazer a compra de um imóvel. Financiamento bancário, carta de crédito para o consórcio, financiamento direto com a construtora. Enfim, existem várias possibilidades de você fazer uma compra. E a gente vai explorar todas elas aqui. E uma delas que a gente tem conversado bastante, o Leonel tem me explicado, foi justamente isso, de comprar com um amigo, comprar em 2, 3, comprar um apartamento para investimento. Mas ele é muito bom para quem vai investir mesmo, né, Leonel? Sim. Porque a gente está falando dele comprar ali as frações, pagar uma parcela alcançável. Sim. Dentro da realidade, né? Dentro da realidade, direto com a construtora. Sim. Lembrando, e aí uma coisa que me chamou a atenção nessa conversa ontem com o Leonel, é que a gente está falando de uma negociação direto com a construtora, tá? Não, e os pagamentos não são para os corretores, são direto para a construtora também. Sim. Então fica o imóvel no nome da construtora, no nome do comprador, a porcentagem que ele comprou, totalmente seguro, com assessoria jurídica da construtora. Legal. E toda a segurança que ele tem. Então ele não está comprando alguma coisa irregular e nem aleatória. Totalmente segura. Perfeito. E isso hoje assim, esse formato ele já está mais abrangente, está com algumas construtoras em cidades mais específicas? Como é que tá? Algumas cidades específicas, a princípio, não está muito aberto. Até porque é um negócio meio teu, né? A gente estava rindo um pouquinho. É uma ideia minha que eu estou lançando no mercado. Não tem hoje, porque eu também faço assessoria da inadimplência, né? Ah, entendi. Você tem que cuidar disso. Não é só vender os valores para as pessoas. E sim, você tem que cuidar em si, porque hoje o mercado está muito estável, né? Sim. Hoje a pessoa pode pagar, né? E se lá na frente não poder pagar? Tem que ter alguém para intermediar, até porque a construtora está fazendo essa abertura de possibilidade e ela não pode estar em risco, né? Ela não pode estar em risco. E o processo das 4 pessoas que compraram, vamos supor que se cada um comprar 25%, eles não podem comprometer a compra dos outros.
Entendi, porque daí estamos comprando em 4, né? Estamos comprando em 4. Se eu não fico pagando, esse apartamento também se torna uma preocupação para os outros 3. Então, e tu cuida dessa parte, então? Eu faço assessoria dessa parte da inadimplência em si das pessoas. Legal. O Leonel brinco, às vezes a gente tem conversado bastante, que assim, é mais que corretor, né? É mais que corretor, faz uma assessoria completa. Mas é uma questão, acho que todo profissional da área de corretagem precisaria fazer, né? Que é o intermediar mesmo, né? A gente já conversou um pouco sobre isso certas ocasiões, e assim, virei corretor de imóveis, eu sou marqueteiro aí, né? Já tô um tempinho aí de mercado de marketing, de publicidade. Já tô aí há uns 20 e poucos anos, na verdade. Mas quando a gente fui entrar no mercado imobiliário, fui entender isso, entendi porque doeu na pele, porque tomei golpe, perdi, então a gente se obriga a aprender, né? Sim. E muito do que eu vi é isso, né? Às vezes não tem profissional que tá afim, eu não sei se é afim. Você não pode ir pela emoção. Você não pode nada hoje ser comprado pela emoção. Você tem que ter segurança no que está comprando. Pois é. Esse é o detalhe. O melhor detalhe hoje, que eu também já entrei em alguns golpes. Então, você às vezes se empolga e às vezes você... eu não vou verificar isso porque é um amigo. Não tem amigo. Hoje é documento, é papel. E aí vamos lançar um desafio, né, Leonel? Que a gente conversou bastante para lançar esse episódio hoje, gente. O papo aqui nunca será assim, né? Corretor amigo, converse isso com o seu cliente. Não, gente. Cuidado com o que o teu corretor vai falar, porque ele pode falar uma abobrinha, ele pode falar alguma coisa que é muito ruim para você, mas ele vai te vender pela emoção. Acho que você acertou na expressão. Às vezes o corretor e muitos dos profissionais hoje estão buscando fazer uma venda por emoção e não por tanto razão. Eu acredito que sim, você vai falar com o seu João e a dona Maria que estão comprando o seu primeiro apartamento na planta. Na planta. Né? Eu brinco, eles vão comprar o primeiro apartamento na planta. Você está tratando com o emocional deles de às vezes ser uma reserva de vida. Sim. Mas tem que ser uma compra racional, né? Tem que ser uma compra racional. Tem que ser uma coisa segura para eles, para você não ter preocupação também no futuro, né? Claro. Então hoje já estou 8 anos no mercado imobiliário, eu deito a minha cabeça no travesseiro e tudo que eu fiz hoje na minha vida foi totalmente transparente. Show. A gente leva alguns golpes, nós levamos, porque a gente compra às vezes errados algumas coisas, mas o importante é que você aprende com isso, né? Você não faz uma segunda vez, né? Sim. Então já tomou os tombos aí também, né, Leonel? Lógico. Não, acontece, né? Não adianta. Faz parte, né? Faz parte. Mas e nesses formatos de compra tuas aí, porque assim, vamos lá, né? Tu é profissional da área, tu estás nessa assessoria de investimentos. Aliás, foi uma das coisas que quando a gente se conheceu, foi que um amigo nosso, Martins, né? Ele comentou, não, o Leonel já é da área financeira, já entende e tal, mas área financeira, corretor de imóvel e investidor pleno mesmo, né? Que tu vens fazendo compras também. Que me invejam, a gente já falou sobre isso, porque tem investimento, gente, que esse rapazinho aqui comprou a preço de banana, a gente fala, sim. Mas em um ano e meio, quando a gente faz um acompanhamento de mercado, de evolução de patrimônio, é fora de série. Por isso que até, falando de Porto Belo e Itapema, a gente depois vai lançando os dados aí para vocês aqui na tela também, ou fiquem ligados nas redes sociais do nosso canal, no Instagram, né, que é o @investeimobi.podcast. Lá no Instagram a gente vai colocando algumas informações para você acompanhar, além do dia a dia nosso aqui nos episódios, né? Mas como os percentuais de Porto Belo e Itapema em cada cidade são interessantes, né? Porque um bate 18 ponto alguma coisa por cento de média, outro bate 22, outro faz 19, mas cara, é muita coisa, né? Mas na hora do mercado, na hora da valorização do empreendimento, ele não segue praticamente isso. O mercado aumenta mais do que o necessário. Porque é o seguinte, compra própria. Eu comprei um apartamento em janeiro, em 6 meses já valorizou 100 mil reais. E eu paguei o quê? 10 mil? Valor de quanto esse apartamento? De 750 mil reais. 750 mil valorizou 100 mil em 6 meses. Então onde você tem isso hoje? Não tem hoje aplicação de mercado que você faz isso. De fato não tem. E se eu esperar mais 6 meses, no mínimo é mais 100 mil. Mais 100 mil, pela lógica. Então, 200 mil reais, eu vou pagar 20 mil reais no ano? Onde tem isso hoje no mercado? É muito difícil. Pois é. E aí o detalhe é que nós estamos falando de uma aquisição e um movimento de investimento seguro, que, né, reforçando, com a construtora, né? É uma empresa consolidada que está te vendendo aquilo ali para você fazer esse investimento. Tem construtoras que vão ali nos seus 60 meses direto, tem construtora que faz 100, 84, 120. 120. Ainda tem no financiamento, mas é um movimento funcional. Sim, você tem que fazer algo fora da caixa. Você tem que aventurar, você tem que fazer conta hoje.
Um cliente me falou um tempo atrás que ele tinha falado pro filho dele. Isso me marcou muito. Numa feira que eu estava aqui em Blumenau, o cliente falou para mim, eu já falei pro meu filho, após a faculdade, que ele estava terminando a faculdade, que ele ia começar a carreira solo profissional, o pai falou assim, ó, você tem que comprar um imóvel a cada 10 anos. Aí eu, como isso? Ele falou, você tem que comprar um imóvel a cada 10 anos, que você pague 1.000, 2.000 por mês, mas você tem que fazer essa aprendizagem e esses pagamentos hoje. Para lá na frente, na hora que você tiver 40, 50 anos, você ter 3, 4 imóveis. É uma maneira de você ter uma multiplicação de patrimônio, né? Para você não depender, às vezes, só de governo, só de aposentadoria. Certo. Forma patrimônio, né? Monta patrimônio. E quando a gente fala da turma mais nova, né? A gente já tem, o Leonel já tem os filhos mais crescidos, né? Uma turma já mais consolidada, os meus ainda já são maiores, né? Mas ainda estão no início da carreira de vida, digamos assim, né? Entrando. Sim. E aí a gente conversa agora de não cometer os erros que a gente às vezes comete quando a gente estava lá atrás, nos seus 20 e poucos anos, de não ter feito isso. Sim. E essa é uma visão interessante. Um investimento, assim, durante 10 anos você comprar um imóvel já é uma baita de uma alavancada, né? Sim. Já é uma baita Você tem que se doutrinar para isso, né? E você se doutrinando, você tem que fazer alguma coisa. Se você tem que iniciar, se você vai passar assim, eu vou começar a guardar, esquece. O aguardar hoje, qualquer água, água ali, você já vai usar esse dinheiro para alguma coisa. Então você não vai... A gente tá gravando hoje, gente. A gente vai trabalhar num podcast muito gravado nos primeiros episódios. E em breve a gente vai estar com ao vivo também para conversar tete a tete com você que tá escutando a gente, que tá assistindo a gente. Mas a gente tá gravando hoje muito colado numa feira que tá acontecendo em Blumenau, a FENACON. E a gente ontem tava conversando com uma turma que tava falando justamente sobre isso, né? Pô, se eu colocar o dinheiro no imóvel, eu tenho que pagar e não consigo pegar ele de volta na hora. Só que se eu coloco lá no CDB do banco fulano de tal, rapaz, bateu aquela vontade de comer a pizza, eu vou lá, saco a minha reserva, compro a pizza e não paguei meu apartamento para poder valorizar. Como nós estávamos conversando ontem com aquele cliente na feira, né? O cliente falou assim, mas se eu tiver hoje 500 mil, eu compro o apartamento? Eu falei, eu não compro. Eu não compro apartamento se eu tiver 500 mil. Né? Eu não compro um apartamento, eu compro 3. Eu falei, como assim tu compra 3? Eu falei, eu compro 3 apartamentos se eu tiver 500 mil hoje na mão. Eu não compro um. Aí segura a chave, porque esse nós vamos falar no próximo episódio. Mas de fato, planejamento, e foi isso que a gente conversou muito. Isso. Planejamento, brasileiro não tem o hábito de planejar, isso é fato. A gente não planeja, a gente não tem, né, não temos o hábito. Eu acho que o mercado brasileiro ele tá mudando um pouquinho, tá começando a planejar, só que agora a gente também tá entrando também numa nova etapa. Planeja demais e não executa. Sim, não adianta só deixar no papel. Exatamente, então assim, planeja e não executa não resolve, mas... Planejou um pouquinho ali, não torra 500 mil às vezes em um imóvel, né? Só que assim, são as realidades, viu, gente? A gente... foi algo que eu senti muito na pele há 10 anos atrás, quando eu comprei mal, né? Eu comprei um terreno, aquele desejo familiar de vamos comprar um terreno, vamos construir, né? Pô, que maravilha vai ser construir pra gente. Infelizmente, tive um mal intencionado, né, que vendeu com documento falso e tal, mas por quê? Porque eu também não busquei as assessorias corretas, eu não tive um profissional que se despontou para me atender. Na época, nós não nos conhecemos ainda, né? Nem tu, nem Martins, né? Até um grande abraço pro Martins, o Paulo Martins, um amigo nosso em Barra Velha. Eu aprendi muito ali com o Martins, aprendi muito também com o Jaime da Sul Brasil. São muitos uns donos de imobiliários, uns corretores muito antigos que sabem em si de todas essas procedências e as maneiras mais corretas que tem hoje no mercado. Exato. E isso aí muda bastante. Sim. Então, assim, a gente vai falar muito durante os nossos episódios justamente de muitos desses bons profissionais e essas compras que a gente tem tido e sentido na pele, né? Por 10 anos que a gente está ali em Barra Velha, eu falo muito pela minha esposa e eu, a gente está ali já nesses 10 anos entre Pissarras e Barra Velha, nós tomamos esse golpe e a gente viu muitos amigos e clientes às vezes falando assim, poxa, eu fui lá, comprei errado. Não só terrenos, tá, gente? Casa, apartamento, imóvel que estava pronto, e a gente sabe, infelizmente, de ocasiões de empreendimentos aqui no litoral, que construtora vendeu e não está entregando. 3, 4 anos atrasado em obra ainda. Sim, então assim, é muito complicado. Então a gente vai falar muito sobre isso, tentar passar para bastante insight, conversar bastante e tirar essa dúvida para que isso não aconteça. Porque daí, se planejar certo, comprar no lugar certo, tu diz que esse 100 mil nos 6 meses, ele pode vir.
Sim, Ele sim, pode ir sim, sentindo sim, na pele. sim, Sentindo claro, na pele. tranquilamente. É que o que acontece? Você não pode fazer uma coisa esperando já os 100 mil daqui a 12 meses. Você tem que fazer uma coisa com o pé no chão, garantido, pagar todo mês, honrar o que você assumiu dos pagamentos, para não prejudicar ninguém e nem você. Porque, né, se você também não pagar, você também vai ser prejudicado, porque você não vai pegar a valorização. Então, quem entender isso, você tem que fazer uma coisa sólida, uma coisa segura. Sim. Né? O que acontece hoje, às vezes, para você ter uma conta segura, no início da vida, você tem que cortar algumas coisas. Tá? Tem que cortar alguma coisa, porque daí você consegue saber, né, que esses R$ 1.500 por mês, se você for em festa direto, em pizza direto, né, em balada direto, esse R$ 1.500 se torna nada. E você vai muito rápido. Pô, Leonel, cortou meu barato de curtir, cortou meu barato de dar aquela passeada, mas a gente entende. Eu acho que é uma visão muito, muito boa. E, gente, a ideia do nosso podcast, essa conversa que a gente vai ter sempre, o Leonel vai ser um grande parceiro aqui, nós estamos aí como hosts aqui no canal e nas atividades. A gente vai buscar sempre estar trazendo essa informação. Alguns parceiros hoje nossos aí que sempre nos ajudaram, até hoje, né? A gente tem aí o hotel, né? Aquele hotel. Isso, nós temos ali o Dom Hoff em Blumenau, né? Com o Vande lá, que é um grande parceiro, sempre apoiando o Leonel e a gente aí em várias atividades. Né? Hoje a gente está com o pessoal da ZTW, né? Que é construtora incorporadora lá em Itapema, que também já tem sido grandes parceiros em atendimento, em negociação. Nós temos proprietários de imóveis prontos que têm nos assessorado. Então a ideia é que nós tenhamos aqui não só essa oferta aberta, e não vamos ser ingênuos e entender que a gente não vai indicar de vocês fazerem bons negócios, mas trazer quais são os bons negócios. E tirar essas dúvidas de todos os clientes. Tirar dúvidas. Porque, na verdade, o cliente em si tem muita dúvida de financiamento, de consórcio, de compra na planta. Tudo é uma insegurança para ele, que às vezes ele não tem. Inclusive, aí a gente tem a Santer, que é uma patrocinadora forte nossa aí, que nos ajudou muito ano passado e nas feiras também. Né? Então isso é importante. E outras ainda que a gente vai trazer para cá, mas com total segurança para você, comprador. Perfeito. Né? E olha só, gente, o que eu vou convidar vocês a fazerem? Divulguem esse nosso canal, nos ajude a construir esse ambiente de conversa com vocês, e muito importante, mande mensagem pra gente pelo nosso canal aqui embaixo no vídeo, a gente vai estar acompanhando. Manda um direct pra gente no Instagram, manda a sua dúvida. Poxa, Lucas, Leonel, eu queria um apoio para entender isso aqui. E não percam os nossos próximos episódios. Semana que vem a gente vai estar falando do tópico de por que comprar imóvel pronto, por que falar de imóvel na planta, entender um pouquinho sobre esse cenário. Estamos vendo aí para ter um parceiro com a gente para bater esse papo junto. A gente tem uma pessoa para poder falar desse cenário. Mas muito importante, nos acompanhe no canal, porque aqui a gente vai trazer todas as informações para você ficar munido de conhecimento para fazer a sua boa compra. Agradeço você que está nos assistindo, Leonel. Obrigado. Obrigado aí, obrigado você, cliente aí. Qualquer dúvida, né? Manda um alô para nós ali no nosso arroba, né? No nosso arroba. Então, estamos aí disponível. Investimob com i no final, investimob.podcast. Lá no Instagram, segue a gente lá. E de lá você vai nos seguir no canal do YouTube também. No LinkedIn também nós somos, LinkedIn, então vamos estar também, só que o LinkedIn, Leonel, não vou mentir porque a gente vai rir um pouquinho disso aqui. Não me lembro o nosso arroba no LinkedIn, mas eu coloco debaixo do vídeo aqui, segue a gente lá no LinkedIn também. Ótimo. Tá certo? Estamos aí aguardando vocês, então estamos aí preparados para todas as dúvidas que você tiver. A princípio hoje em nossa região, né? Porque a gente pode dar um suporte, né, na nossa região que a gente está. Claro. E se não souber também, a gente vai procurar, viu, gente? Se a gente não sabe do nosso local, a nossa rede de contatos vai ajudar a gente, te ajudar em Blumenau, te ajudar em Gaspar, em outra cidade também. Mas estamos juntos. Gente, grande abraço. Leonel, brigadão. Obrigado vamos você, para as próximas Lucas, tarefas do aí, dia. Obrigado vocês aí. Estamos à disposição e estamos aí abertos aí a tirar todas as dúvidas de vocês. Tá certo, gente. Grande abraço. Até mais.